Lição número 1045. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. An Anas bin Malik radiyallahu anhu annahu qala kana li ahli al-jahiliyyah يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, uma lição bem breve que tem a ver com os rituais e os sunnats do dia de Eid al-Fitr. Vamos fazer a menção de alguns sunnats que poderemos, inshallah, implementar no dia de hoje. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith de Anas bin Malik radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chegou a Medina, encontrou as pessoas tinham um certo ritual, que era um certo festejo, 2 dias que eles celebravam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah trocou esses dias do Jahiliyyah por outros 2 dias, são Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Portanto, é uma correção aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a fazer aos seus companheiros. Existem algumas práticas que o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou neste dia. Por exemplo, é a prática de ir fazer o Salatul Eid no Musalla. No Musalla, o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre fez Salatul Eid no Musalla. Musalla era um campo aberto. Não é necessário que seja um campo de futebol, mas sim um campo aberto. Então as pessoas aglomeravam-se neste lugar e faziam o Salatul Eid. O profeta sallallahu alaihi wasallam encorajou, incentivou as pessoas a irem por um caminho e voltar do outro caminho, que era para mostrar a massificação dos muçulmanos, em particular no dia de Eid. Portanto, ao se ir para o Sunnah, para o Salatul Eid, um dos aspectos importantes é a pessoa tomar banho. É Sunnah a pessoa tomar banho, é Sunnah a pessoa vestir melhor roupa que tiver decente, não é? Há pessoas que podem achar melhor roupa para mim, esta é aquela. A questão aqui é melhor vestuário, melhor roupa, mas decente. As mulheres também devem ir para o Musalla. Se nós podemos entender aqui, o Salatul Eid foi instituído também para as mulheres. O Salatul Eid foi instituído também para as mulheres. Por isso, se elas não forem para lá, elas devem fazer em casa. Mas o instituído foi aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam, elas devem ir para o Musalla. Esta de fazer o Salatul Eid em casa é até a interpretação de muitos álimos, até escolas de jurisprudência. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse noutros ahadiths que nós temos citado, que elas não são obrigadas de irem para o masjid, fazer os 5 salat. Não são obrigadas. O profeta até disse as casas são melhores. Quando chega para o momento de Eid, o profeta sallallahu alaihi wasallam tirou de casa até aquelas que só ficam em casa, não têm hábito de sair para masjid, sair para bazar, para shopping. Essas que só querem ficar em casa, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para essas também devem ir para o Salatul Eid. Foi perguntado ao profeta de Allah: alguma das nossas irmãs não tem jilbab, não tem um vestuário adequado para se cobrir, para ir para o Musalla? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: uma deverá emprestar jilbab a outra para irem para o Musalla. As menstruadas, o profeta disse no masjid, as menstruadas não vão para salat, as menstruadas não fazem salat. O profeta disse no dia de Eid, as menstruadas também devem ir para o Musalla. وَيَعْتَزِلْنَا الصَّلَاةِ, mas elas não vão fazer salat, لِيَشْهَدْنَا الْخَيْرِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, para elas presenciarem, não é, o bem deste dia e o duá dos muçulmanos neste dia. Então ela deve ser inclusa. Nós privamos elas de lá irem para o Musalla, com muitas das vezes o pretexto que nós trazemos são tradicionais. Nossos
costumes, tradição lá da terra, lá. E implementamos no Sharia. O dia de Eid, as mulheres devem ir para o Salat al-Eid. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou esta prática. Vamos deixar aqueles argumentos todos, trazemos a fitna, ou nós na nossa família não temos esse hábito. Isso não é hábito de família, isto é ritual islâmico, isto é um sunnah. Se nós formos a fazer uma análise, o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou que uma mulher emprestasse o seu jilbab a outra para ir, as menstruadas para irem. Por que as menstruadas tinham que ir para o musalla, mesmo não rezando? ليشهدن الخير, para presenciarem este bem. ودعوة المسلمين, e o duá dos muçulmanos, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou ir de um caminho, voltar de um caminho, fazer takbir, muito takbir. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz para completarem, não é, o jejum, o tempo. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, e fazer takbir. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, pagar o sadaqatul fitr. قد أفلح من تزكى, ulama diz aqui, refere-se a sadaqatul fitr. وذكر اسم ربه, e mencionou o nome do seu Senhor. Takbir, fazer takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Não é necessário que seja coro, cada um vai fazendo o seu takbir, do caminho que está a levar para ir para o musalla, vai fazendo o takbir. Fasalla, depois do takbir, faz o salat no dia de Eid. Primeiro o salat, depois que é o khutbah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de ir para o salat al-Eid al-Fitr, ele consumia algo. É sunnah ir para o salat al-Eid depois de ter consumido algo. Depois de consumir algo, o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de consumir tamar, e alguns ulama explicam que até consumia em número ímpares. Portanto, é sunnah do dia de Eid optarmos, não é, por não ir para o musalla, não é, sem consumir algo. O profeta sallallahu alaihi wasallam ia caminhando e voltava caminhando. Portanto, quem puder, tiver essa facilidade e faculdade de ir para o musalla caminhando e voltar caminhando, este também é um sunnah, conforme consta dos ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou tanto essa questão de nós seguirmos, não é, aquilo que foi legislado, mesmo sendo uma situação, não é, dúbia. O que quero aqui dizer? O profeta sallallahu alaihi wasallam, num dia que os sahabas estavam a procurar a lua, não encontraram, não viram a lua, começaram o jejum. Não continuaram o jejum. Continuaram o jejum, o que significa? Completaram, não é? Foram para o 30º dia de jejum. Veio um beduíno no dia seguinte, enquanto estavam de jejum. Então diz o profeta sallallahu alaihi wasallam que ouviu o jejum ontem. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que todos quebrassem o seu jejum e no dia seguinte fizeram o Eid. Portanto, este hadith também enquadra-se aqui aquilo que é a importância de nós seguirmos a metodologia sunnah, independentemente de nós acharmos que estamos atrasados ou não estamos atrasados, existindo este espaço de nós cumprirmos com o sunnah na íntegra, é o que nós temos que fazer. Portanto, depois do salat, para vermos o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia no que diz respeito à presença das senhoras no musalla. O profeta sallallahu alaihi wasallam, tendo em conta o musalla, era grande presença de muitos sahabas. Depois do salat, depois que se fazia o khutbah, quando terminasse o khutbah, o profeta dirigia-se às senhoras e fazia um khutbah especial para elas. O que significa um khutbah especial? Era uma exortação específica para as senhoras e aconselhava elas para fazerem caridade. Essas práticas todas o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Não é aquela desculpa que nós temos trazido, não, é fitna, as mulheres não podem se expor. Subhanallah, essa desculpa é trazida somente quando se trata deste ritual. Ela de ir para o masjid, ela de estar num momento em que Allah perdoa os pecados dela, aí você não quer que ela seja abrangida, ou conforme o Sheikh disse, e muito bem disse, nós estamos preocupados em ter elas em casa a preparar o nosso pequeno almoço, para trazermos hoje a família toda para ela, não é? Nós encontramos a casa recheada toda. Subhanallah, não é? Ela é uma serva de Allah, ela merece
também, não é, esta recompensa do dia de Eid al-Fitr e não olharmos somente para nós. Eu vou, não é necessário que ela vá. São tantos aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, e o profeta com Bilal, neste momento em que esteve a aconselhar as mulheres, as senhoras, depois de ouvirem esta solicitação do profeta sallallahu alaihi wasallam para elas serem mais caritativas, começaram a tirar os seus brincos, joias, entregarem a Bilal, e Bilal colocando isso tudo num pano, que depois o profeta ordenou que aquilo fosse dado em caridade. Foi exatamente o que aconteceu. Este hadith está no Sahih al-Bukhari. Portanto, é o que nós temos de fazer, incentivarmos, irmos, seguirmos estes sunnah, de tantos outros sunnahs que nós podemos aqui mencionar. É um dia que nós temos de ter mais tempo para poder nos preparar e irmos para o musalla, vestirmos uma roupa mais adequada, conforme estamos aqui a mencionar, e os sunnah todos, conforme as pessoas sabem. Gostaria de enfatizar algo aqui extremamente importante, que é o pagamento do Sadaqatul Fitr. Quando nós pagamos o Sadaqatul Fitr, para além de falar, estamos a purificar o nosso jejum, não é, das conversas fúteis todas que nós cometemos durante o nosso jejum, nós estamos a alimentar o necessitado. Quanto mais você puder pagar o Sadaqatul Fitr, é melhor. Você está a beneficiar mais, não é, aos necessitados, está a beneficiar mais, e é um dia que as pessoas não devem ter qualquer preocupação para passar, não é, essa festa, como nós também preparamos com muita antecedência, porque nós temos posses. Mas nós temos que olhar sempre, o Islam levou em consideração essa questão, não é? Olha para o teu vizinho, olha para os outros muçulmanos, até aqueles que ficam sempre a pedir. Neste dia, eles não devem ter a preocupação de estar a pedir. Você resolve esta preocupação deles, e isto deve ser dado antes do Salatul Eid. Se nós não dermos antes do Salatul Eid, não quer dizer que a obrigação deixa de existir, mas sim, nós teremos que pagar mesmo após o Salat, só que a recompensa é outra. A recompensa é como se fosse de uma caridade facultativa e não de um Zakatul Fitr. Portanto, estes são alguns sunnahs do profeta sallallahu alaihi wasallam que tentamos implementar, em particular no dia de Eid, e esta é a recomendação conforme os ahadiths ilustram. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a oportunidade de cumprirmos com sunnah e praticarmos aquilo que foi enfatizado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma vez que tínhamos essas aulas, né, após o Salat al-Fajr, a partir depois do Eid, né, iremos oportunamente anunciar que essas aulas vão passar para após o Salat al-Isha e em dias específicos, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.